livro O Cortiço, de Aluzia Azevedo, retrata a vida dura dos trabalhadores pobres do século XIX. Mostra a luta por moradia, digna e respeito, e é uma luta que continua até no Brasil de hoje. Mais de um século se passou, mas o Cortiço continua vivo, só mudou de endereço. Segundo o IBGE, 1 em cada 5 dos 215 milhões de brasileiros vivem em condições precárias, ou seja, são 43 milhões de cidadãos sem o mínimo para preservar o seu direito à moradia. O cortiço, ele era cheio de gente, de sons, de cheiro, mas também ele era cheio de dor e injustiça. A obra mostra como o ambiente influenciava tudo, o jeito de viver, de falar e até de sonhar. As pessoas viviam em quartos apertados, dividindo um pouco o que tinham, enquanto o dono do cortiço enriquecia. Casas pequenas, gente cansadas, todo mundo tentando viver. Segundo uma pesquisa da Câmara dos Deputados, o déficit habitacional do Brasil chega a 5,9 milhões de moradias. Isso significa que milhões de famílias ainda vivem em casas precárias, sem estrutura e às vezes sem esperança. O sonho da casa própria, que deveria ser um direito para muitos, ainda é um privilégio para poucos. O decreto sem casa é grave. É difícil morar assim. Um estudo da Unicamp mostrou que 10% dos mais ricos têm quase 80% da riqueza do país. É a mesma desigualdade que Azevedo mostrou no Cortiço. Poucos com luxo, muitos com necessidade. O livro é antigo, mas o problema é o mesmo. Quem tem muito continua ganhando mais, quem tem pouco luta para sobreviver. Poucos com muito, muitos com quase nada não é justo. Especialistas dizem que combater o trabalho informal é essencial para reduzir a desigualdade no Brasil. No Cortiço, quase todo mundo vivia de bicos, lavando roupa, cozinhando, consertando e vendendo o que dava. Hoje, ainda há milhões de brasileiros nessa situação. Trabalham muito, mas sem carteira assinada, sem direito e sem segurança. Muito trabalho, pouco dinheiro, cansaço e salto tudo. O Cortiço ensina que a pobreza não é culpa das pessoas, mas resultado de um sistema injusto. Mesmo em meio à dor, o livro mostra a união, solidariedade e força entre os moradores. Hoje nós vemos muito isso em periferias e comunidades. As pessoas se ajudam, compartilham muito do que têm e resistem juntas. Juntos é mais fácil. Um ajuda o outro. Tem mais força. Os problemas continuam: desigualdade, falta de moradia e trabalho sem direitos. Mas o caminho da mudança é conhecido. Educação, políticas públicas e a oportunidade para todos. A literatura faz a gente pensar. Ler o Cortiço é entender que mudar depende de nós. O passado não deve se repetir. Cada atitude e solidariedade é um passo para um futuro melhor. Tem que mudar para tudo para o Brasil melhor. Segundo o IBGE, existem no Brasil atualmente 63 regiões metropolitanas criadas por leis federais e estaduais. O Distrito Federal faz parte de uma delas e apenas o estado de São Paulo tem 5. A falta de planejamento é resultado muitas vezes de uma urbanização rápida e descontrolada que aconteceu no Brasil no século passado, quando o número de moradores nos centros urbanos subiu de 12% para 85% da população brasileira. A história do Cortiço é também a história de um país que ainda luta por uma justiça. Um país que todas as pessoas deveriam ter casa, respeito e justiça não está nem perto disso. O Cortiço, ele nos lembra a mudança que começa no olhar, na empatia e na consciência. E que todos nós fazemos parte dessa transformação. O Cortiço, ele não é apenas um livro, ele é um chamado para nos ajudar a enxergar no que ainda precisamos mudar. E para acreditarmos que é possível viver com igualdade, dignidade e esperança. Transporte público deficiente, saneamento que não chega a todas as regiões da cidade, bairros que concentram as riquezas, enquanto outros viram cidades dormitórios. Diminuir essas desigualdades comuns nos grandes centros urbanos brasileiros é o principal objetivo do Estatuto das Metrópoles.
Assim como no Cortiço, nossa sociedade ainda reflete as mesmas desigualdades, ambições e contrastes. Por mais que o livro tenha sido escrito no século XIX, suas críticas continuam vivas até hoje. O Cortiço, ele não é só uma história sobre um lugar, é um espelho do ser humano, das suas paixões, da luta por ascensão e da miséria escondida atrás das fachadas. E talvez essa seja a maior força da obra, nos fazer pensar que o Cortiço ainda existe, só mudou de endereço. E aí, você imaginava tudo isso? Que tudo isso acontece ainda hoje em dia? Reflita aí, hein?